O Lar Adventista, capítulo 18. Deveres e privilégios dos cônjuges. Jesus não impõe o celibato. Os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas ordenanças de Deus, guardada pelo seu santo preceito, serão controlados pelos ditames da razão. Jesus não impõe o celibato a qualquer classe de homens. Ele veio não para destruir a sagrada relação matrimonial, mas para exaltá-la e restaurá-la em sua santidade original. Ele olha com prazer para a relação de família, onde o amor sagrado é altruísta, é a força dominante. O casamento é legítimo e santo. Não é nenhum pecado em si o comer e beber, ou casar-se e dar-se em casamento. Era correto casar no tempo de Noé, e é correto fazê-lo agora, desde que isto que é correto seja tratado convenientemente e não levado a pecaminoso excesso. Mas nos dias de Noé os homens casavam sem consultar a Deus ou buscar sua guia e conselho. O fato de que todas as relações da vida são de natureza transitória devia exercer uma influência modificadora sobre tudo que fazemos e dizemos. Nos dias de Noé, foi o amor desordenado, excessivo daquilo que era em si mesmo legítimo, quando usado com propriedade, que tornou o casamento pecaminoso aos olhos de Deus. Há muitos que estão perdendo a alma nesta época do mundo por se deixarem absorver por pensamentos de casamento e na relação matrimonial em si. A relação matrimonial é santa, mas neste século degenerado encobre violências de toda espécie. Dela se tem abusado e ela tem se tornado um crime que agora constitui um dos sinais dos últimos dias, tal como nos dias anteriores ao dilúvio. O casamento tratado como foi, tornara-se então um crime. Quando a natureza sagrada do casamento e seus altos propósitos são compreendidos, será mesmo agora aprovado pelo céu, e o resultado será felicidade para ambas as partes, e Deus será glorificado. Os privilégios da associação matrimonial. Os que professam ser cristãos devem ponderar, então, devidamente o resultado de cada privilégio das relações conjugais, fundamentando cada ação em santificado princípio. Em inúmeros casos, os pais têm abusado de seus privilégios matrimoniais e, pela condescendência, têm fortalecido suas paixões sensuais. Evitar excessos. É o levar ao excesso que é ilícito, o que o torna grave pecado. Muitos pais não obtêm o conhecimento que deviam em sua vida conjugal. Não se guardam para que Satanás não se aproveite deles, controlando-lhes a mente e a vida. Não veem que Deus requer que eles controlem sua vida conjugal, evitando qualquer excesso. Bem poucos, porém, sentem ser um dever religioso reger as próprias paixões. Uniram-se em matrimônio ao objeto de sua escolha, e daí raciocinam que o casamento santifica a condescendência com as paixões inferiores. Mesmo homens e mulheres que professam piedade dão rédea solta às suas paixões de concupiscência, e nem pensam que Deus os considera responsáveis pelo dispêndio de energia vital que lhes enfraquece o suporte da vida e lhes debilita todo o organismo. Abnegação e temperança. Oh, se eu pudesse fazer todos compreenderem sua obrigação para com Deus quanto a observar a estrutura mental e física nas melhores condições a fim de prestarem serviço perfeito a seu Criador. Refreie-se a esposa cristã, tanto por palavras como por atos, de despertar as paixões sensuais do marido. Muitos não têm absolutamente forças para desperdiçarem nessa direção. Desde sua juventude têm enfraquecido o cérebro e debilitado sua constituição em virtude da satisfação dos apetites sensuais. A abnegação e temperança, eis o que devia constituir sua divisa na vida conjugal. Estamos sob solenes obrigações a Deus de conservar puro o espírito e sadio o corpo, para que possamos ser um benefício para a humanidade e render a Deus perfeito serviço. O apóstolo pronuncia estas palavras de advertência: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ele nos anima a avançar dizendo que todo aquele que luta de tudo se abstém.
Exorta todos que se dizem cristãos a apresentarem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diz ainda: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Não é um amor puro o que leva um homem a tornar sua esposa instrumento para servir à sua sensualidade. É a paixão sensual que clama por satisfação. Quão poucos os homens que manifestam seu amor na maneira indicada pelo apóstolo, como também Cristo amou sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para não poluí-la, mas a santificar, purificando-a, para a apresentar santa e irrepreensível. Tal é, nas relações conjugais, o amor que Deus reconhece como santo. O amor é um princípio puro e santo, a paixão sensual, porém, não admitirá restrição, e não será ditada pela razão ou por ela controlada. É cega às consequências, não raciocina de causa para efeito. Porque busca Satanás debilitar o autocontrole. Satanás procura rebaixar a norma de pureza e enfraquecer o autocontrole dos que se casam, porque sabe que enquanto as paixões subalternas estão em ascendência, as faculdades morais se tornam seguramente mais fracas e ele não precisa preocupar-se com o seu crescimento espiritual. Ele sabe também que de nenhuma outra maneira pode estampar melhor a sua própria imagem odiosa na descendência deles e que assim pode moldar mais facilmente o caráter dos filhos do que o caráter dos pais. Resultados do excesso. Homens e mulheres, um dia aprendereis o que seja a concupiscência e os resultados de satisfazê-la. Pode-se encontrar no casamento paixão de tão baixa qualidade como fora dele. Qual o resultado de dar livre curso às paixões inferiores? O leito conjugal, onde anjos de Deus devem estar presentes, é profanado por práticas perversas. E porque domina deprimente animalismo, os corpos são corrompidos. Práticas abomináveis levam a enfermidades abomináveis. O que Deus deu como uma bênção tem se feito uma maldição. O excesso sexual destruirá com efeito o amor para com os cultos devocionais, tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo, vindo positivamente a debilitar a vitalidade. Mulher alguma deve ajudar o marido nesta obra de autodestruição. Ela não fará caso esteja esclarecida e tenha por ele verdadeiro amor. Quanto mais condescendência houver com as paixões sensuais, tanto mais fortes se tornarão elas, e mais violentos serão seus reclamos quanto à satisfação. Que os homens e mulheres tementes a Deus despertem para o seu dever. Muitos professos cristãos sofrem de paralisia de nervos e cérebro devido à sua intemperança neste sentido. Os maridos devem mostrar consideração. Os maridos devem ser cuidadosos, atenciosos, constantes, fiéis e compassivos. Devem manifestar amor e simpatia. Se cumprirem as palavras de Cristo, seu amor não será de baixa natureza, terreno, de caráter sensual que leve à destruição do próprio corpo e debilidade e enfermidade à esposa. Não serão condescendentes para com a satisfação de baixas paixões, fazendo ouvir à esposa que ela deve ser sujeita ao marido em tudo. Quando o esposo tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que cada cristão deve possuir, isto se revelará na associação matrimonial. Se ele tem a mente de Cristo, não será um destruidor do corpo, mas estará cheio de terno amor, procurando alcançar a mais elevada norma em Cristo. Quando se instala a desconfiança, homem algum amará verdadeiramente a sua esposa, quando ela se submete pacientemente a tornar-se sua escrava e servir às suas depravadas paixões. Em sua passiva submissão, ela perde o valor que outrora possuía aos olhos dele. Ele a vê degradada de tudo quanto era elevado para um baixo nível, e não demora que suspeite que ela se submeta com a mesma passividade a ser degradada por outro, assim como por ele. Duvida-lhe da constância e pureza, cansa-se dela e busca novos objetos para despertar e intensificar suas paixões infernais. A lei de Deus não é considerada. Tais homens são piores que os animais. São demônios em forma humana.
Não conhecem os elevados e enobrecedores princípios do amor verdadeiro e santificado. Também a esposa fica ciumenta do marido e suspeita que, em havendo oportunidade, ele com a mesma prontidão dirigiria a outra, da mesma maneira que a ela, suas atenções amorosas. Vê que ele não é regido pela consciência ou o temor de Deus. Todas essas barreiras são derribadas pelas paixões concupiscentes. Tudo quanto é no marido semelhante a Deus torna-se servo da concupiscência embrutecedora e vil. Solicitações irrazoáveis. A questão a ser assentada agora é: há de a esposa sentir-se obrigada a ceder implicitamente às exigências do marido, quando ela vê que coisa alguma senão a paixão vil o domina, e quando sua razão e discernimento se acham convencidos de que ela o faz com dano do próprio corpo, que Deus lhe ordenou possuir em santificação e honra, conservar como um sacrifício vivo para Deus? Não é amor puro e santo que leva a esposa a satisfazer as propensões sensuais do esposo com prejuízo da saúde e da vida. Caso ela tenha verdadeiro amor e sabedoria, procurará desviar-lhe a mente da satisfação das paixões impuras para assuntos elevados e espirituais, falando sobre assuntos espirituais interessantes. Talvez seja necessário insistir humilde e afetuosamente, mesmo com o risco de o desagradar, em que ela não pode desonrar seu corpo, cedendo a excessos sexuais. Deve bondosa e ternamente lembrar-lhe que Deus tem direitos mais altos, acima de todos os outros direitos, sobre todo o seu ser, e que ela não pode desrespeitar esses direitos, pois será por isto responsável no grande dia de Deus. Caso ela eleve suas afeições e em santificação e honra conserve sua pura dignidade de mulher, poderá por sua sensata influência fazer muito para santificar o marido, cumprindo assim sua alta missão. Por esta maneira de agir, ela pode salvar tanto o marido como a si mesma, realizando uma dupla obra. Nesta questão tão delicada e tão difícil de manejar, são necessárias muita sabedoria e paciência, bem como ânimo e fortaleza morais. Graça e resistência podem ser obtidas na oração. O amor sincero deve ser o princípio dominante do coração. Amor a Deus e ao esposo pode unicamente ser a justa norma de procedimento. Quando a mulher sujeita o corpo e o espírito ao domínio do marido, sendo passiva diante da vontade dele em tudo, sacrificando sua consciência, dignidade e mesmo personalidade, perde a oportunidade de exercer aquela poderosa influência que deveria possuir para o bem, a fim de elevar o marido. Ela podia abrandar-lhe a natureza áspera, e sua santificadora influência poderia ser usada de modo a purificar e polir, levando-o a esforçar-se zelosamente por governar as próprias paixões e ser mais espiritual, para que sejam juntamente participantes da divina natureza, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Grande pode ser o poder da influência no conduzir a mente a assuntos elevados e nobres, acima das baixas condescendências sensuais, naturalmente buscadas pelo coração não renovado pela graça. Caso a esposa ache que, a fim de agradar ao marido, deve descer à norma por ele mantida, quando a paixão sensual é a principal base de seu amor e lhe rege as ações, ela desagrada a Deus, pois deixa de exercer uma santificadora influência sobre o marido. Se ela acha dever submeter-se às suas paixões sensuais sem uma palavra de admoestação, não compreende seu dever para com ele e para com seu Deus. Nosso corpo foi comprado. As mais baixas paixões têm sua sede no corpo e por seu intermédio operam. A palavra carne ou carnal ou ainda concupiscência da carne envolvem a natureza inferior, corrupta. A carne por si mesma não pode agir contrariamente à vontade de Deus. É-nos ordenado crucificar a carne com suas afeições e concupiscências. Como o faremos? Devemos infligir sofrimento ao corpo? Não, mas dar morte à tentação do pecado. Os pensamentos corruptos devem ser expulsos. Todo pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Toda propensão animal deve ser sujeita às faculdades mais altas da alma. O amor de Deus deve reinar supremo.
Cristo deve ocupar um trono não dividido. Nosso corpo deve ser considerado como havendo sido comprado. Os membros do corpo devem tornar-se instrumentos de justiça.